Olá, boa noite. Hoje é dia 30 de novembro de 2022, última quarta-feira de novembro. Estamos quase terminando o ano já, mas estamos aqui firmes e fortes mais uma vez para louvar ao nosso Deus, para ouvir o recado que Ele tem para nós nessa noite. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Nós vamos parar hoje à noite para pensar um pouquinho sobre o nosso Deus, que é o nosso pastor, o nosso maravilhoso Deus, a bondade de Deus, o cuidado que Ele tem por nós. E eu quero te convidar já para nós começarmos a ler um texto muito conhecido, o texto do Salmo 23, e depois nós vamos cantar uma música que fala disso. É baseada no Salmo 23. Se você ainda não conhece essa música, eu sugiro que você ouça com atenção e aprenda, porque em breve ela vai entrar no nosso repertório lá na PIB de Cascadura. Então aproveita para aprender essa música, tá bom? Mas primeiro vamos ler o texto bíblico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. És tão grandioso, Senhor, tão poderoso. Certamente que a bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei em tua casa para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, sim, Senhor, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho.
A próxima música é uma oração que diz assim: Senhor, estou aqui diante de ti me derramando para dizer que te amo, que preciso de ti, que eu sou grato por tudo que tens feito na minha vida. Então eu sugiro a você, durante essa música, ore a Deus e coloque tudo isso diante dele. Se derrame diante dele, fala tudo que você tem para falar com Deus nesse momento e com certeza ele nos ouve o tempo todo. Ele vai ouvir as nossas orações agora também e vai nos atender. Vamos orar e cantar juntos. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Bem, se você nos visita, está chegando aqui no nosso canal, seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Cascadura. Eu sou o pastor Alex e é um prazer ter você aqui conosco. Se você é um dos membros da nossa igreja, seja muito bem-vindo também. Você talvez me assista agora pela TV, pelo celular ou pelo computador. E estamos juntos, mesmo estando distantes. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de louvar ao Senhor, porque podemos estar celebrando o nome dele como igreja, podemos estar celebrando ao nome do Senhor como corpo. E essa é a intenção de estarmos juntos. Adorar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos concede, adorar ao Senhor simplesmente por quem Ele é, pois esse é o motivo e a razão da nossa existência, e louvar por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Bem, para a pregação, ou na verdade para a mensagem que eu vou estar trazendo para os irmãos nesse momento, eu refleti bastante, pensei e me veio à mente um salmo, né? Os salmos, na sua grande maioria, escritos pelo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E esse salmo é um salmo davídico e um salmo que eu particularmente gosto muito, pois ele fala muito ao nosso coração, fala muito, e como todo o texto sagrado, é muito atual para nós e pode trabalhar e pode trazer muitas coisas positivas para nós. E esse é o Salmo de número 37. Nós não vamos fazer a leitura de todo o Salmo, porque o Salmo 37 tem 40 versículos e acabaria ficando muito complexo e muito maçante ler todos eles. Mas eu selecionei alguns textos do Salmo de número 37, alguns versículos, que eu acredito que sirvam de conselho para a minha vida e para a sua vida, e que podem nos abençoar nesse momento. Os textos vão estar sendo projetados na tela conforme eu vou estar lendo eles, e enquanto nós vamos falando e refletindo um pouquinho sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e tudo aquilo que Ele nos proporcionou, né, através das mãos e da vida do seu servo Davi, que escreve esse salmo. E nós vamos iniciar logo no verso 1 ao verso 3, que vai estar dizendo o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. É muito interessante, irmãos, porque quando pensamos, na verdade, como eu disse inicialmente, todo o texto sagrado, ele reverbera no decorrer da história da humanidade e ele tem a possibilidade de ensinar e transformar vidas e tocar na vida das pessoas, pois, afinal de contas, falamos sobre a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é moderna, ao mesmo tempo que conta a história do início da humanidade. E quando olhamos para a história de Davi e entendemos a vida de Davi, nós conseguimos encaixar exatamente onde esse texto tem o seu contexto. Nós conseguimos refletir, né, o quanto Davi passou por diversos momentos de dificuldade, o quanto Davi tinha diversos inimigos, homens que estavam não só distantes dele, mas alguns que estavam próximos. Nós vamos ter casos seríssimos na própria família de Davi. E o quanto o rei Davi possivelmente viveu uma vida muito conturbada nesse aspecto de relações, né? E o quanto ele tem a sua vida transformada no momento que ele é ungido rei. E quando Davi escreve o Salmo de número 37, nós conseguimos pensar em muitos aspectos da nossa própria vida, do nosso próprio cotidiano. Pensar que nós, e entender o conselho de Davi dizendo que nós não podemos nos aborrecer com os homens maus e nós não podemos ter inveja de homens perversos, que nós precisamos confiar no Senhor, é algo que é muito presente na minha vida e na sua. Eu e você hoje vivemos um tempo onde estamos cercados de homens maus.
Estamos cercados de pessoas que, infelizmente, se deixaram corromper pelo pecado. Quando falamos, e me utilizo da posição de profeta para isso, não citando nomes, mas nós entendemos que hoje vivemos em um país onde a corrupção é um tema muito recorrente, onde a corrupção dos nossos governantes é um tema muito recorrente. E nós precisamos entender, né, que tudo isso nos cerca, tudo isso está ao nosso redor, mas a palavra de Deus nos diz que precisamos confiar no Senhor e fazer o bem. Precisamos nos manter firmes e o Senhor nos concede a possibilidade de habitar na terra e desfrutar de segurança, mesmo vivendo, por exemplo, numa cidade tão perigosa quanto a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que vive em guerra, uma cidade que nós em diversos momentos temos medo de sair às ruas, né? Nós estão acontecendo alguns conflitos na região próxima à nossa igreja, mas o texto sagrado nos diz: confia no Senhor, e você vai habitar e vai desfrutar dessa terra em segurança. E aí, seguindo, irmãos, e aí talvez um dos textos mais famosos do Salmo de número 37, nós temos o verso 5 até o verso 7, que vai estar dizendo o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Bem, quando nós falamos sobre o Salmo de número 37, com certeza o texto que sempre vem à nossa mente é o versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aqui a minha versão é um pouco diferente, a NVI, mas o contexto é o mesmo, que tudo ele fará, ele agirá. Entender isso é fundamental para nós. Entender isso é um alento à nossa alma. Entender isso faz parte do conceito principal da nossa fé, de confiar no Senhor, entender que Ele faz todas as coisas, entender que Ele estará conosco todos os dias, entender que Ele é muito maior do que todas as circunstâncias, né? E aqui Davi fala sobre a inocência, sobre como o Senhor nos acompanha na inocência, nos dizendo e nos colocando, né, nessa posição e demonstrando aos outros essa posição de inocência, essa posição de livres de qualquer tipo de culpa. Afinal de contas, se nós unirmos e pensarmos, né, no contexto como um todo, hoje nós podemos falar sobre isso no âmbito espiritual, pois afinal de contas todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Então a busca dessa rendição ou dessa remissão no sangue do Senhor Jesus nos faz inocentes, né? Nos faz livre de qualquer culpa, pois afinal de contas fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Todas as nossas dívidas ou tudo aquilo que nos era imposto foi colocado na conta de Jesus e foi limpo das nossas, né? Então é por conta disso, é por conta da graça e do amor de Deus, nós somos inocentes diante dele. Fomos e precisamos todos os dias, constantemente, nos apresentar ao Senhor nesse pedido de remissão, mas Davi já escrevia aqui sobre algo muito importante para nós também. E o texto continua dizendo: descanse no Senhor e aguarde por ele, né? Vivemos no período, ou na verdade vivemos na época da ansiedade. Vivemos numa época, ou na hipermodernidade, né? Alguns podem falar sobre usar esse termo já, onde tudo é muito rápido, onde as informações surgem muito rápido, vêm muito rápido, avançam muito rápido, e pensar, né, em aguardar alguém, em pensar em esperar por alguém,
né? É algo muito difícil para alguns de nós, é algo muito complicado para alguns de nós, é algo que muitas vezes, né, é complexo, pois afinal de contas o tempo para nós parece passar muito mais rápido do que ele realmente passa, né, por conta do momento em que vivemos, por conta de todo o acesso que temos à informação e à velocidade, né? Então isso também é uma fala que vai de encontro à nossa vida, que vai de encontro ao momento em que vivemos. Nós precisamos aguardar no Senhor, ter paciência no Senhor, né? Entender que o tempo de Deus é muito melhor do que o nosso, e o tempo de Deus ele é rápido, ele é devagar, ele é o tempo dele, ele é um tempo que nós não conseguimos mensurar, né? Ele, na verdade, se nós pudéssemos pensar nisso, nós só podemos dizer que o tempo de Deus é exato, né? É o tempo propício, né? É o tempo de ação propícia do nosso Deus, que não é nem atrasado, nem adiantado, é sempre o momento certo, né? E aí ele também liga isso diretamente a não se aborrecer com o sucesso dos outros, nem com aqueles que são maus, nem com aqueles que maquinam o mal, né? Muitas vezes nós temos a tentação de nos importar e de, na verdade, nos deixar abater pelas ações daqueles que praticam o mal, pelas ações daqueles que acabam se utilizando de estratégias maléficas para obter sucesso. E o texto nos indica, e o texto nos fala que nós não podemos nos comparar a esses, que nós não podemos nos irritar com o sucesso desses, pois tudo isso é muito passageiro, tudo isso é muito efêmero, tudo isso passa muito rápido, né? E é importante que eu e você possamos buscar esse entendimento, né? E o próximo versículo que eu escolhi, que também vai ser projetado na tela, é o versículo 11, que diz: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. É interessante como Davi escreve sobre isso, pois afinal de contas nós podemos prestar atenção na ação e no modus operandi do Senhor Deus em todo o decorrer da vida de Davi. Davi é rei de Israel, Davi é ungido rei de Israel, mas escolhido entre todos os seus irmãos mais velhos, aquele que é visto por Deus pelo coração, aquele que é o pastor de ovelhas, aquele que era o mais jovem de seus irmãos, aquele que tinha uma relação muito forte com o Senhor. E nós vemos em diversos momentos o quanto a reação, na verdade a relação de Davi com Deus era o mais importante para ele, o quanto Davi em diversos momentos, né, se mantém em sua posição de humildade, principalmente no início de sua trajetória, né, antes de ser coroado rei, o quanto ele entende a posição de Saul, o quanto ele entende que Saul ainda era aquele que era o rei de Israel, e ele entendia que isso tinha a ver com o tempo de Deus, mas também entendia que ele precisava agir com humildade, entendia que ele precisava demonstrar essa humildade, que isso diante de Deus é fundamental, pois isso demonstra em nós o entendimento de quem realmente somos. Isso demonstra em nós o entendimento da ação de Deus, de que tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que somos, vem do Senhor. Então, quando ele fala sobre a humildade, quando ele fala sobre essa humildade que nos concede essa terra e desfrutar dessa herança, né, em pleno bem-estar, é algo que nos possibilita, ou é algo que na verdade só reflete a nossa ação diante do Senhor, reflete tudo aquilo que o Senhor vê do nosso coração e entende do nosso coração. Um coração humilde é um coração grato, é um coração que entende quem é, aonde está, e esse coração é um coração positivo ao Senhor, é um coração que merece ser honrado pelo Senhor, e assim ele o faz. E esse é um grande conselho para mim, para você, para o nosso cotidiano.
Muitas vezes nós podemos ser tentados a ser corrompidos pelo poder, podemos ser tentados a ser corrompidos por posições de trabalho, ou por honrarias na igreja, ou por qualquer coisa do gênero, por condição financeira, ou por qualquer tipo de outra questão. E nós precisamos entender que o nosso lugar e a nossa posição precisa ser um lugar e uma posição de humildade. Precisa ser um lugar e uma posição de reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor faz e de tudo aquilo que nós temos. Na verdade, não vem só pelo nosso mérito, e sim vem pelas mãos do Senhor. Né? Então isso é fundamental para nós. A postura de humildade é importantíssima para a vida do cristão. Né? Então é um texto e é um pedaço do texto do Salmo 37 que não poderia ficar de fora. Né? E aí os próximos versículos, que são 14 e o 15, são muito importantes para nós. E eu acho que são muito importantes principalmente para o momento em que vivemos. Os ímpios desembaiam a espada e preparam um arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Vivemos um momento, irmãos, que a cada dia que se passa, a cada dia que nós vivemos, a cada novo dia que surge, a violência tem se tornado um tema muito recorrente. A violência tem aumentado. A violência não só na nossa cidade, como eu disse antes, que é uma cidade muito violenta, é uma cidade que sofre desse problema social e público, né? Essa questão pública que é a violência da cidade do Rio de Janeiro, mas a violência no mundo tem aumentado. Nós vivemos um momento de guerra, nós vivemos um momento onde as pessoas têm morrido simplesmente por caprichos efêmeros de alguns governantes, as pessoas têm morrido por caprichos efêmeros daqueles que não se sentem agradáveis ou por aqueles que são dominados por essa violência. Nós não podemos nos esquecer e nós não podemos, né, nos deixar dominar por essa violência. Eu entendo, irmãos, que vivemos um momento e faz parte da nossa natureza querer nos defender. Faz parte da nossa natureza pregar e continuar falando sobre justiça e o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos um povo violento. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos pregar sobre isso. A nossa resposta a tudo aquilo que acontece com o mundo e que está acontecendo no mundo não é e não pode ser a retribuição de violência. Nós não pagamos as coisas que acontecem no mundo com as armas do mundo. Nós não afetamos o mundo com mais força e com mais violência. O Senhor Jesus, ele veio para gerar uma revolução, não uma revolta. Eu estava vendo um vídeo essa semana que ele parece que é uma pequena interpretação, né, de uma série contando a história de Jesus, e ele fala, e o personagem fala justamente sobre isso, o quanto a sua mensagem tem a ver com revolução, sim, ela tem a ver com transformação, mas ela não tem a ver com revolta, ela não tem a ver com violência, ela não tem a ver com destruição, ela tem a ver com reconstrução, ela tem a ver com transformação. A mensagem do Evangelho, ela fala sobre transformação de vida, ir para uma vida melhor, para uma vida em abundância, para uma vida que precisa ser exemplo do próprio Jesus. Quando Pedro pega aquela espada e corta a orelha
daquele soldado romano. Jesus refaz aquilo e ele explica que todos aqueles que pegam a espada morrerão pela espada. É algo muito sério, é algo muito importante para o momento em que vivemos, para o momento e para tudo aquilo que tem sido dito até mesmo dentro de nossas igrejas, irmãos. Nós precisamos entender que a resposta ao mundo não é a violência. Davi escreve aqui e ele fala justamente sobre esse contexto, porque nas mãos do Senhor está toda a justiça. Nas mãos do Senhor está tudo aquilo que pode e irá acontecer com aqueles que são ímpios e buscam tentar nos destruir através da violência. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que por mais difícil que seja, a nossa morada não é a terra, a nossa morada é o céu. E por mais complexo que pareça, os planos do Senhor são muito maiores e muito mais altos do que os nossos. Então a nossa resposta à violência não pode ser mais violência. Porém, Davi continua. Lá no verso 23 ao verso 25, está sendo projetado na tela, mas o texto vai dizer o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Nós temos aqui, irmãos, um texto muito interessante que resume a postura e o entendimento e o conhecimento que Davi adquire do Senhor, né? Na sua caminhada com o Senhor. E é importante para nós, é importante entender essa postura até hoje, pois nós podemos compreender que a partir do momento que nós desenvolvemos uma relação sólida com o Senhor, nós desenvolvemos uma relação e uma conduta que agrada ao Senhor. O Senhor nos acompanha, o Senhor sempre está ao nosso lado, independente do que aconteça, independente de um tropeço. Davi é um homem que comete erros grotescos, irmãos, mas a sua relação com o Senhor faz com que ele se arrependa de seus erros e que o Senhor o levante mesmo após a sua queda. Ele entende e ele reconhece a promessa e a ação de Deus através dessa atitude. Ele reconhece e compreende a mão de Deus nessa atitude e o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental para essa postura, o quanto isso é a chave de ouro, na verdade o fio de ouro, né, fazendo referência ao mito grego do fio de ouro que continha, né, a vida das pessoas, mas é o fio de ouro que nos direciona para uma caminhada fundamental, ou na verdade uma caminhada excelente aqui na Terra, que é essa relação sólida com o Senhor, é essa relação que nos direciona, essa relação que precisa ser o mais importante da minha vida e na sua. E aí, para fecharmos, né, como eu disse, o Salmo 37 tem 40 versículos, ainda teriam muitas lições para nós, né, e deixa aqui a minha recomendação para que você vá estudando o Salmo 37 no decorrer da sua semana. Mas o texto, lá nos últimos versículos, no 39 e no 40, vai dizer o seguinte: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Irmãos, isso está diretamente ligado ao verso 23 ao 25. Isso está diretamente ligado à vida de Davi. Isso tem e precisa estar diretamente ligado a mim e à sua vida. A nossa salvação veio do Senhor Jesus. A nossa salvação cotidianamente vem de seu Pai, do seu Santo Espírito que habita em nós. Que todos os dias, irmãos, eu e você possamos nos lembrar disso. Que todos os dias eu e você possamos nos buscar refúgio debaixo das mãos do Senhor.
independente da situação, independente da circunstância, independente da violência, independente do perigo, independente da corrupção, irmãos. O Senhor nos guarda, Ele é a nossa salvação e Ele continuará sendo o nosso refúgio, Ele continuará sendo o nosso sustento. Então nós precisamos confiar no Senhor, precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, pois o mais Ele fará, como diz o próprio Salmo lá no verso 5. Então, que nesse momento você possa ter no Senhor essa posição, ter no Senhor essa figura daquele que te guarda e daquele que continuará guardando independente da circunstância. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez sejam bem-vindos a este culto de quarta-feira, dia 30 de novembro. Terminou mais um mês e entramos na reta final do ano de 2022. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos em ritmos de Copa, o Brasil está seguindo em frente. Será que a gente vai conseguir ganhar o Hexa? Não sabemos, né? Mas pelo menos a gente já está nas oitavas de final. E de alguma forma a gente sempre aprende com esses eventos esportivos a importância da coletividade, a importância de trabalharmos em equipe, a importância que o técnico tem, cada jogador na sua posição. E diante da missão deles, que é ganhar o troféu, todos procuram trabalhar para conseguirem essa coroa. E nós, em Cristo Jesus, vamos seguindo para o céu também. Sabemos que quem venceu esse campeonato aí foi Jesus. Venceu o campeonato, venceu a morte, venceu Satanás. E nós fazemos parte da torcida, nós fazemos parte desse grande time. E juntos a gente vai celebrando sempre a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aí adorar o Senhor juntamente com a Rose. Você leu aí o Salmo 23, que há uns 15 dias mais ou menos a gente fez uma reflexão sobre ele, né? Jesus sempre cuida de nós, nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor no plural e Ele nunca nos falta, né? Ele nunca vai deixar de ser o nosso pastor. E isso é muito bom. Você pode louvar o Senhor cantando bondade de Deus, eis-me aqui. Que nós possamos sempre nos colocar diante do Senhor, como o profeta Isaías, lá no capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim, um dia de cada vez, a gente vai cumprindo a missão do Senhor. Pastor Alex falou sobre o Salmo 37. Muitas vezes nós olhamos à nossa volta e vimos tantas pessoas que vivem no caminho da impiedade, no caminho do pecado, da mentira e da corrupção, serem bem-sucedidos. No entanto, ele fala aqui para a gente confiar no Senhor. O salmista fala para que nós nos agrademos do Senhor. É interessante isso, né? Agrada-te do Senhor. Ou seja, o Senhor nos basta. Tudo que Deus faz precisa nos agradar. Não que Deus viva fazendo coisas para nos agradar, mas tudo que Ele faz é para que nós tenhamos graça. Nós tenhamos gratidão também. Esse outro verbo fala sobre entregar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará, e descansa no Senhor. É um desafio diário para todos nós, e talvez no dia de hoje você tenha sido testado na sua fé. Independente disso, no caminhar de relacionamento com o Senhor, nós vamos vivendo eventos na nossa história, sempre na certeza de que o Senhor está conosco. E tem um versículo nesse Salmo que diz, né, que diz aqui que Jesus vai repetir lá no Sermão do Monte, quando ele fala, né, os mansos herdarão a terra. Os mansos aqui, como eu sempre falo, são os obedientes. Não são aquelas pessoas que falam baixo, educadinhos, não. Mansos são obedientes, também não são os frouxos, medrosos e tímidos. São aqueles que obedecem ao Senhor e não têm medo de viver a verdade, de pregar o Evangelho, de andar na verdade. E aí nós vamos herdar a terra, nós vamos herdar o céu, porque pertence a Deus. Tanto a terra como o céu pertencem ao nosso Criador. E só quem vai herdá-los são os filhos, correto? E herança a gente não trabalha para recebê-la, nunca esqueça disso. E a salvação faz parte dessa história. Tá bom, queridos? Que a sua semana continue sendo bênção, continue buscando a presença do Senhor.
eu faço aqui um pedido de oração. Amanhã, por 5 horas da manhã, eu já vou para o hospital, para me internar aqui no Hospital Pan-Americano, para fazer o procedimento cirúrgico, que é estourar a pedra com laser, retirar o catéter. Eu espero que dê tudo certo, porque depende da posição da pedra, enfim. Vocês sabem que qualquer tipo de cirurgia, procedimento, tudo está organizado, mas nós temos orado ao Senhor e pedido essa bênção, que já são mais de 2 meses já com as minhas forças limitadas, minha agenda limitada, sangramento, dores. E obrigado pelo carinho de todos aí em oração para comigo. E é assim que tudo se resolver, a gente atualiza as informações. Permitindo Deus, estaremos juntos no próximo domingo, dia 4, às 9 horas na EBD, às 10 horas no culto de louvor, celebrando a ceia do Senhor. Vai ser a nossa última ceia desse ano, correto? E sempre agradecendo a Deus pela salvação. E diante das nossas programações de final de ano, lá no dia 19 de dezembro, estará conosco nosso irmão Vitor Quevedo, lá do interior de São Paulo, região de Campinas. E ele vai participar do evento Natal com Viola, ok? E aí a gente termina o culto com ele, com a moda de viola, cantando Maravilhosa Graça. Grande abraço, fique na paz e até lá! Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida plena. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Toda a igreja, graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É
que a minha iniquidade é a revelação de amor do Pai.